num filme recentemente, e ele escrevia para, esse jornalista já havia escrito para National Geographic Adventure, já havia escrito para a revista Time, e tantas outras edições. Ele estava ali trabalhando, e de repente ele consegue um grande emprego num dos jornais mais famosos do mundo, o New York Times. E a história que esse homem foi cobrir era uma história bastante interessante, denunciadora e bastante terrível, sobre as condições de trabalho dos trabalhadores em uma plantação de cacau lá na Costa do Marfim. E ele foi investigar, o nome dele era Michael Finkel, foi investigar o que estava acontecendo e coletou várias histórias daquilo que estava acontecendo de tão explorador ali na Costa do Marfim. E o Finkel resolveu contar a história de uma pessoa específica, chamada Yusuf Malé, um adolescente que trabalhava em umas condições das mais terríveis, e com a foto dele e com a história dele, ele conseguiu estampar ali grandes páginas do New York Times, e realmente Yusuf Malé existiu. Mas ele achou que, para tornar a história dele mais dramática, a história dele mais pessoal, mais crível e até mais vendável, ele resolveu, na verdade, juntar as várias histórias verdadeiras que ele havia ouvido ali na Costa do Marfim, daquelas mesmas condições, e condensar todas essas histórias como estivessem acontecendo com uma só pessoa, com Yusuf Malé. E ele deve ter pensado o seguinte: minha história vai ficar mais dramática, e ninguém vai descobrir. Não é bem uma mentira, não é verdade? São verdades condensadas numa só pessoa. Quem vai apurar uma história tão dramática, tão denunciadora, tão complicada como essa? Ninguém. E um vacilo, um erro, uma mentira descoberta, e aquele repórter que escreveu já para o New York Times, para a National Geographic Adventure, para a revista Time, agora se encontrava sem credibilidade e desempregado. Uma mentira. Você já parou para pensar que uma escolha ruim, que um tropeço, que uma olhada a mais, que uma olhada a menos, que uma clicada, que uma palavra a mais, que um silêncio, pode destruir coisas maravilhosas que você tem hoje? Uma noite pode acabar com o seu casamento. Um comentário, nessa época de Facebook, pode acabar com a sua amizade. Um tropeço, basta um tropeço no seu trabalho, pode acabar com a sua carreira. E eu sei que, na maioria das vezes, essas coisas terríveis que nós fazemos, elas não são uma ação isolada, mas elas são frutos de processo. Ninguém, de repente, passa uma noite com uma outra pessoa que não é a sua esposa ou com seu marido, porque simplesmente a coisa aconteceu, de um dia para a noite, ou de um segundo para o outro. Mesmo que a pessoa tenha sido conhecida naquele momento, já no coração, já há algum tempo, havia um processo de adultério. Ninguém faz um comentário do nada, eu amo a pessoa, de repente você faz um comentário ruim e destrói a amizade, você já vem provavelmente nutrindo alguma coisa ruim, complicada dentro do seu coração, que faz com que essa amizade aconteça. E você vai esquecendo de limites importantes, você vai esquecendo de conversas que talvez não devessem ser tão frequentes, você vai esquecendo e vai deixando pensamentos que não deviam ser alimentados, você vai permitindo que guardas vão sendo abertas, e de repente, uma coisa acontece, um erro, e o desmoronamento de tanta coisa que você levou tanto tempo para construir. Essa é, meus queridos, ou não é, a fragilidade da vida? A minha pergunta é: depois de um erro assim, é possível começar de novo? Vou contar a história de vocês de um homem que começou. O nome dele era Davi, e você o conhece. Davi foi o rei mais famoso do reinado de Israel, até hoje. É o rei mais proeminente, porque no seu reinado, o reino de Israel se expandiu, o reino de Israel prosperou.
E ele deu início a uma construção enorme, bonita, bela, que era orgulho do povo de Israel, sempre foi, até hoje, ainda que ela não exista, é um orgulho muito grande, que é o início da construção do templo. E pense num homem que vencia guerras, que escrevia belas canções, belas poesias, os salmos, um homem que era admirado pelas suas conquistas, o homem que fazia uma nação prosperar, um homem que de repente fala que vai erguer um grande símbolo, vai erguer um grande símbolo da nação. Esse homem estava com moral, não estava, gente? Esse era um homem admirado, não era? Esse era um homem também que a Bíblia diz famoso, admirado, com moral, e andava com Deus, até que um dia, ou uma tarde, 2 Samuel 11:2, eu vou ler. Numa tarde, Davi se levantou da sua cama e foi passear no terraço do palácio real. E do terraço ele viu uma mulher que tomava banho e ela era muito bonita. Esse homem, numa tarde, ele levanta da cama e vê ali uma mulher linda tomando banho. E explicando a história, ele manda chamá-la. E rei, quando chama, as pessoas obedecem, e ele manda essa mulher, era Batseba, chamar ela, ele deita com ela, e ele descobre, ou na verdade ele sabia, que ela era casada, e ela engravida. Esse é o drama. E Davi, querendo esconder o seu erro, porque ele percebe que o que ele fez era uma grande besteira, ele manda chamar Urias e fala para ele, o marido dela, vai para a tua casa, procura descansar. E assim que Urias saiu do palácio real, foi-lhe mandado um presente do rei, 2 Samuel 1:8. Ele manda lá chamar o marido daquela mulher e fala, vai para sua casa, você é um guerreiro e tudo, vai descansar. E ele manda um presente. A insinuação aqui de Davi é, vai deitar com a sua mulher, toma um presentinho aí para você ficar feliz, para as coisas irem bem nessa noite. É de uma maneira de garantir que Urias iria dormir com a sua esposa Batseba para encobrir, porque não existia exame de DNA na época, encobrir a gravidez dela para que fosse dado como pai Urias e não como de fato Davi. Só que Urias não contava com uma história, Davi não contava com uma história, a fidelidade daquele rapaz a quem ele havia traído, 2 Samuel 11:9, mas Urias dormiu à porta do palácio real com todos os servos do seu senhor, e ele não foi para casa. Ele dá explicação para a sua atitude. Urias respondeu a Davi, as arcas, as tropas de Israel e de Judá estão em tendas, Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao relento, como eu iria para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? E sabe qual é a parte que acho que deve ter doído mais no coração de Davi? Ou não, né, se ele não estava de fato arrependido? Por tua vida, Urias disse para Davi, e por tua honra, não farei isso. Não é justo que eu vá me divertir agora, vir para minha casa, descansar, dormir na minha cama quentinha, com a minha esposa. Eu sou um homem de guerra, e eu estou fiel ao meu exército, eu estou fiel ao meu rei, por tua honra, Davi, por causa do teu nome, eu não vou fazer isso. E ainda mais os meus outros companheiros, os meus soldados, o meu comandante, está tudo dormindo mal, entenda. De jeito nenhum, eu não mereço. Davi, como você diz dizendo, eu sou fiel a ti, meu rei. E aí Davi não vê outro jeito de resolver a situação, se não colocar ele num lugar onde ele certamente morreria numa guerra que era a famosa frente de batalha. Olha, não tem jeito, a gente vai ter que indiretamente matar esse cara para encobrir o meu erro. E ele não mata com uma arma, mas mata com uma caneta poderosa, né? A bique de Israel, e vai lá e escreve, esse homem é mandado aí para a frente de guerra. E a Bíblia nos dá uns sinais de que realmente não estava havendo nenhum arrependimento da parte de Davi. Porque nessa história toda, Davi tinha um cúmplice para cumprir esse plano, que era o Joabe, que a gente já mencionou aqui. E Davi ficou sabendo que Urias tinha morrido, e quando ele soube disso, ele chega para Joabe, esse cúmplice, esse também comandante de guerra, junto com ele ali, e diz o seguinte, não te preocupes com isso, não preocupe que Urias morreu, pois a espada tanto devora este como aquele, continua o ataque à cidade até derrotá-lo,
encoraja-o assim. Como quem diz, olha, a guerra é assim mesmo, morre qualquer um, a espada mata esse, mata aquele, enfim, foi uma fatalidade de guerra, né? Como se ele não fosse o responsável direto de colocá-lo naquela posição. Ele se isenta disso, não há arrependimento, ele fala, ó, tá bom, deixa eu inventar uma desculpa para minha cabeça, a guerra mata qualquer um, matou Urias, infelizmente, mal para ele, bom para mim, resolveu o problema, como se ele não tivesse colocado ele naquela situação. Existia o olhar de Davi, existia o olhar de Joabe, mas existe um outro olhar muito mais importante, que é o olhar de Deus. A Bíblia diz, 2 Samuel, mas isso que Davi fez, desagradou ao Senhor. E aí, meu querido, perdão a expressão, aí que o bicho pega. Porque eu não estou falando de castigo só, eu estou falando das consequências do ato. E Deus é amor, mas também Deus é justiça, e Deus envia um profeta chamado Natã, e profeta conta essa seguinte história para Davi. Davi, havia numa cidade 2 homens, esse profeta, mensageiro de Deus, um rico e um pobre. E nessa cidade, o rico tinha um monte de gado, e o pobre não tinha nada, só uma cordeirinha, que, nas palavras bíblicas, comprara e criara, em que sua casa crescera, junto com os seus filhos, comia do seu bocado, do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Tinha um homem rico, tinha todos os gados, e tinha um pobre que só tinha uma cordeirinha. Eis que um dia, chega um viajante na casa do homem rico, aquele que tinha um monte de coisa. Ele olhou para os gados, disse para o gado deles e falou assim, sabe de uma coisa? Eu tenho muito aqui, mas eu não vou dar nada não, eu não vou dar nada meu para esse viajante pobre. Sabe o que eu vou? Eu vou na casa do meu vizinho pobre, em vez de dar aquilo que eu tenho em abundância, eu vou dar a única cordeirinha do meu vizinho pobre para esse viajante, que era o costume todo da hospitalidade. E foi lá esse homem rico, cheio de gado, na casa daquele homem que tinha uma só ovelha, tomou essa cordeirinha do homem pobre e fez um churrasco para o viajante. Natã conta essa história para Davi, e quando Davi ouve essa história, ele fica revoltado. Assim como o Senhor vive, o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá restituir 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem compaixão. E Natã diz a famosa frase, esse homem é tu, Davi. Esse homem de quem você sentiu raiva, porque pegou a única cordeirinha do seu vizinho pobre para dar para um viajante, esse homem é você. E Deus lhe diz, 2 Samuel 12, agora a espada jamais se afastará da tua família, da tua própria família trarei o mal sobre ti, tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, as darei ao próximo, deitará com as suas mulheres à luz do dia, e o filho que te nasceu certamente morrerás. Depois disso tudo, dessa história toda acontecer, Davi cai em si, e ele escreve o seguinte salmo, que eu quero pedir para você abrir, Salmo 51. Lê comigo. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, ficarei limpo. Lava-me, ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro em mim um espírito inabalável.
Não me repulses da tua presença, não retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, me sustenta com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu os daria. Não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, tu não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Foi com a história toda que nós contamos aqui, que Davi escreve o Salmo 51. Sabe o que me impressiona nessa fala aqui? A confissão honesta dele. A gente acabou de ler o Salmo, mas eu quero ressaltar aqui algumas palavras. Sabe o que ele diz? Perdoem as minhas transgressões, a minha iniquidade, o meu pecado. Ele depois repete, a minha transgressão, o meu pecado, eu pequei contra ti, eu fiz o que é mal diante dos teus olhos. Está vendo a mudança que aconteceu no coração de Davi? Era o mesmo homem que tinha mandado Urias para a guerra e tinha falado para Joabe, olha, a espada mata um e outro, né? Gregos e troianos, qualquer um, esse vai passar a espada, está na guerra, está na chuva, é para se molhar, na guerra é fatalidade. Esse homem que disse isso, quando ele é confrontado por Deus, através do profeta Natã, e o quebrantamento, o arrependimento chega diante dele, olha como é que ele muda. Minha transgressão, minha iniquidade, o meu pecado, eu pequei contra ti, eu fiz o que é mal perante os teus olhos. Mas antes, eu tenho certeza que isso carrega, antes às vezes da nossa confissão honesta diante de Deus dos nossos erros, o que nós às vezes carregamos para nos justificar e para nos apaziguar a nossa consciência e para tentar explicar o que a gente fez diante de Deus, a gente sempre apresenta para Deus as nossas razões. Não é assim que a gente faz? Ah, Senhor, mas no meu caso é diferente. Ah, Senhor, mas também, né, na minha razão aqui, existem exceções para essas regras do Senhor. Ah, mas eu estava numa posição que era muito complicado eu fazer a situação contrária. Ah, mas aqui no meu tempo, na minha cultura, na minha cidade, as coisas não são bem assim. E a gente o tempo inteiro está apresentando razões diante de Deus para justificar o nosso erro, justificar os nossos pecados. E a grande verdade é que isso é fruto do nosso espírito vaidoso. Vocês pecam, eu não. Ou a nossa autojustificação, ou seja, a nossa vaidade ou a nossa autojustificação, Senhor, assim, eu sou mal, mas eu não sou tão mal. Nesse caso, não foi bem assim. E desde o início, a Bíblia nos conta que esse é um dos nossos grandes problemas. A gente sempre está colocando a culpa em outra pessoa. A clássica, Gênesis 3,12, disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Desde o início, parece que é um padrão que a Bíblia apresenta de resposta do homem para os seus erros. Ah, Senhor, mas com essa mulher que o Senhor me desse, essa tal de Eva, não dá certo. Não dá para errar, né, Senhor? E a gente vive cada vez nessa cultura, onde a responsabilização é uma coisa que passa longe. Quer ver um exemplo bobo? Você pede um produto na sua casa, pela internet. O produto não chega na loja X, que você já pensou em quem você está com raiva agora. Na loja X. Aí você liga para reclamar. Aí a pessoa diz, não, o problema não é nosso, o problema é da transportadora. Como assim? Eu não contratei transportadora, você comprou o problema na loja, não é, o produto na loja, não é verdade? Mas ele bota a culpa na transportadora. Deixa eu aqui fazer um exercício imaginário aqui com você, se a gente realmente entrasse nessa jogada. O problema não é seu, o problema não é nosso, você comprou com a gente, mas a culpa é da transportadora. Tá bom, então eu vou ligar para a transportadora. Aí você liga para a transportadora, senhor, realmente a gente ia transportar, mas o problema está que o meu funcionário faltou essa semana,
Você quer o telefone dele? Tá bom, vou ligar para ele. Aí você liga para o funcionário, olha, eu queria até trabalhar, mas as condições da estrada estão muito complicadas para eu entregar o seu produto. Tá bom, vou ligar para o governo. Seja lá estadual, municipal, federal, você liga para lá e tenta, olha, o problema da estrada é muito forte, mas também, você não sabe ali, a questão do asfalto está muito difícil, está muito caro. Aí você vai chegar no asfalto. Meus irmãos, isso não tem, a gente não tem onde parar, vai chegar em Adão. A gente vai ligar para Adão e para Eva, é isso que vai acontecer para ele. Olha, agora não tem outro jeito, Adão e Eva, o problema é de vocês, porque você não recebeu o celular na sua casa, e vai se desresponsabilizando, todo mundo assim, ninguém tem culpa no cartório, é o que as pessoas acabam dizendo. E a gente é um pouco assim, há pouco tempo, eu vi ela está circulando aí na cidade, uma pichação muito interessante, que para mim fala muito do espírito do nosso tempo. É uma pichação, tem aqui no Jardim Botânico, tem em vários lugares. Alguém pichou e escreveu, não fui eu. É provocativo, intencionalmente, e é interessante. Nossa, não fui eu que pichei. Está escrito, não fui eu. É uma provocação para falar desse espírito da nossa época mesmo. Olha, eu pichei, mas não fui eu não, tá, gente? E o que tira Davi, e o que pode tirar a gente desse não fui eu, para o meu pecado, a minha transgressão? O que acontece nesse ínterim aí? É a graça desnudadora de Deus. Sabe por que eu gosto dessa ideia? E perdão, porque eu gosto dessa ideia da nudez aqui, porque é uma coisa constrangedora, e eu não estou falando de você diante da sua esposa, diante do seu marido, mas aquela ideia, daquele sonho infantil que a gente tem, de que um dia a gente vai chegar nu na sala de aula, sabe, que todo mundo já teve, assim, ai meu Deus, eu esqueci a roupa hoje, e é uma coisa extremamente constrangedora. Você vai para o colégio, para coisa assim, e acho que é assim que a gente tem que se sentir muitas vezes, diante da maldade dos nossos pecados, que às vezes a gente tenta esconder muito bem, mas o fato é que nós estamos nus diante de Deus, não adianta tentar esconder o que você está escondendo, Deus conhece, Deus sabe, tanto é que Davi vai colocar na sua confissão uma frase também muito conhecida nesse Salmo 51, o meu pecado está sempre diante de mim. É uma digital. Pessoa que diz assim, cara, olha, eu sou pecador, mas eu peco de vez em quando. Meu irmão, você ainda não se reconheceu. O pecado é uma digital tão complicada, ele me acompanha o tempo inteiro. Parece que Davi vai abrir os olhos para entender que pecado não é só uma coisa que eu faço. É o que eu faço também, mas o que eu faço é fruto daquilo que eu sou. É a velha história, eu não sou pecador porque eu peco. Eu peco porque eu sou pecador. E aí vem no versículo 5, eu nasci em iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Falando aqui que o pecado não é só uma manifestação, não é um ato de adultério que Davi cometeu, não é um ato de assassinato que Davi cometeu. Davi olha para o seu coração e fala assim, eu sou um adúltero, eu sou um assassino, e todos nós somos. A gente chama isso de pecado original, mas essa é a grande verdade quando a gente olha para o nosso coração. Até a nossa bondade está revestida da nossa maldade. A gente faz uma coisa boa, a gente quer tirar foto, para mostrar para todo mundo, olha como é que eu sou bom. A gente faz um negócio bom, e alguém faz um negócio de bondade, um ato de bondade, alguém faz um ato de bondade, alguém faz 2 atos de bondade, você está com inveja dele, e ele está olhando de baixo para cima para você, porque todo mundo fez a bondade, mas eu sou mais bom, perdão aí a palavra, do que você. E a gente começa, até nos atos de bondade, a mostrar que a digital do pecado está presente em absolutamente tudo que a gente faz. O Derek Kidner, um comentarista, diz, ele era uma expressão extrema do tipo de criatura pervertida que sempre tinha sido e da raça degenerada da qual nasceu. Nós somos dessa raça humana, filhos de Adão, é isso que nós somos. E esse sempre foi um problema fundamental na nossa percepção, que tem essa ideia, né, de que nós somos bons. Se ainda existe uma ideia de que o ser humano é bom, meus irmãos, liga a televisão, não precisa de muita coisa.
A humanidade, ela evolui tecnologicamente, a humanidade evolui nas suas universidades, a humanidade evolui na medicina, evolui em tantas coisas, nunca se escreveu tantos livros, nunca teve um acesso tão fácil à educação e coisas parecidas, mas os problemas, a gente volta para um tempo de barbárie, quando a gente olha, por exemplo, o que o Estado Islâmico faz. E sabe por que eu gosto desse exemplo? Gosto, entre aspas, desse exemplo, eu uso o exemplo do Estado Islâmico, que talvez você pense lá assim, está um bando de gente ignorante ali. Muitas cabeças daquela atrocidade, daquela barbárie, são doutores em física, em grandes ciências, em coisas parecidas. São eles que estão ali presentes nas cabeças dessa atrocidade tão ruim. O que isso mostra? Não que a educação não seja boa, por favor, não que a tecnologia, que os nossos avanços, o nosso progresso, enquanto nação, enquanto ciência, enquanto as coisas não sejam necessárias, claro que é, mas por favor, lembre-se sempre, o ser humano tem um problema que só Jesus resolve, pecado. É o pecado que nos vai fazer transformarmos de monstros em filhos de Deus. E não existe absolutamente nada que você pode fazer para se livrar desse teu pecado. Nenhum ato bom. A nossa religiosidade brasileira diz que se a gente compensar os nossos atos ruins com atos bons, a gente vai chegar no céu e vai balancear. A nossa religiosidade brasileira, do senso comum, diz isso não é verdade. O que vai, de fato, nos fazer sermos aceitos diante de Deus e resolver o problema do nosso coração é Jesus Cristo. Deus nos amou de uma maneira tão grande que quis tirar o maior problema que você tem, o maior problema que eu e você temos, que são as nossas iniquidades, o nosso pecado, aquilo que nos separa de Deus. E Ele mandou Jesus para isso, quando retirou os nossos pecados e Deus tirou os nossos pecados, colocou em Jesus Cristo, e quando Ele morreu na cruz para nos resgatar, para nos salvar, Ele resolveu o maior problema que eu e você temos, o problema dos nossos pecados. Ele mandou Jesus para nos salvar, e essa é a grande notícia que a Bíblia nos conta. Que se nós temos um pecado forte, nós temos um Salvador maior. Que nós estamos presos no nosso pecado, nós temos um libertador que se chama Jesus Cristo. E é um aspecto interessante nessa história toda de Davi. Davi reconhece isso. Davi reconhece o seu erro, reconhece essa condição. Não é uma coisa só que ele fez, é uma coisa que ele é. E ele, de fato, recomeça a querer recomeçar a sua própria vida. E além de perdoado, Davi é mudado. Muita gente acha que pergunta assim, quer dizer que é simples? Eu faço tudo de errado, Deus me perdoa, e aí eu posso viver minha vida do jeito que foi, que eu vou estar lá no céu? Muita gente tem essa percepção equivocada, porque na verdade quando Deus nos perdoa, Ele nos muda. Ele não perdoa, tipo, vou tirar o seu erro e continua vivendo a sua vida. Ele dá para a gente um coração novo para fazermos coisas novas, e Davi nesse momento é convertido por Deus, transformado, impactado pela graça de Deus, e além de perdoado, ele é mudado. Olha o que ele diz: Senhor, Tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração Tu me ensinas a sabedoria. Versículo 6. O comentarista Shekel, ele diz o seguinte: o próprio Deus trabalha na intimidade do homem para que ele adquira sensatez e transforme-me em modo de ser, e parte da sensatez é descobrir e reconhecer os pecados e a condição pecadora. Senhor, eu quero o Teu perdão, mas me dá sabedoria para viver diferente. Porque não é, eu errei, Senhor, me dá um novo coração, eu dou um passo, eu erro de novo. Deus perdoa sempre, mas Deus também quer encher você de sabedoria, para que você saiba dos seus limites, reconheça os seus pecados, reconheça onde o calo dói, quais são os gatilhos mais complicados, onde você sabe, aquela situação não posso me meter, aquilo é mais complicado, deixa eu me abster disso ou daquilo, sabe quando parar, sabe discernir a voz de Deus, sabe se a carne falando mais alto. Tudo isso se chama sabedoria, e quando a gente está quebrantado diante de Deus, a gente pede isso para Ele, e a boa notícia também é que Deus dá. Sabedoria. Purificação, Senhor, versículo 7, me purifica com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco, mais alvo do que a neve. O hisopo era uma planta, e a aspersão
naquele tempo, era ligada à purificação, e o isopo era usado para aspergir. Então usava essa planta e aspergia como um símbolo de purificação. Olha o que o Números 19, 18 a 19 diz: então o homem, cerimonialmente puro, pegará isopo, molhará na água e aspergirá sobre a tenda, sobre todos os utensílios e sobre todas as pessoas que estavam ali. Também a aspergirá sobre todo aquele que tiver tocado num osso humano, num túmulo, ou alguém que tenha sido morto ou tenha sofrido morte natural. Aquele que estiver puro, a aspergirá sobre a pessoa impura no terceiro e no sétimo dia, e no sétimo dia deverá purificá-la. Aquele que estiver sendo purificado, lavará as suas roupas e a banhará com água, naquela tarde estará puro. E Números 19, 18 a 19, vai falar aqui do uso na lei do isopo, que era usado para purificação através da aspersão. Inclusive, essa é uma das razões pela qual nós batizamos. Isso não é o assunto da gente aqui, tá? Mas é que a gente batiza por aspersão. É essa ligação da aspersão ligada à purificação. E é interessante que, normalmente, essa purificação, ela está ligada a um sacerdote. O sacerdote fazia isso. E a oração de Davi não é essa. A oração é: se eu não preciso de um sacerdote, direta contigo. É quase uma prefiguração. Eu sei que existe alguém maior, um sacerdote maior, que pode me purificar todas as coisas. Não está escrito, mas está implícito aqui na figura desse sopro, de tudo isso, o sangue de Jesus. E o escândalo da graça é esse: ele nos torna, mesmo sendo adúlteros, assassinos ou qualquer coisa, mais branco, mais alvo do que a neve. E por mais que os outros te acusem, e por mais que a culpa te corroa, a Bíblia nos conta, Jesus nos conta, que o sangue de Jesus me faz mais puro do que qualquer um. Quando eu confio em mim, eu continuo sendo impuro, mas quando eu confio na graça de Deus, no perdão de Jesus, eu me torno mais branco do que a neve. Purificação, sabedoria, purificação, alegria da salvação. Faze-me ouvir júbilo, alegria, para que se regozijem os ovos que esmagaste, os ossos que esmagaste. Restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com espírito obediente. Olha o que Davi está dizendo: até os ossos ficam felizes quando nós somos perdoados por Deus. Faz-me ouvir, Senhor, esse homem que comeu o pão que o diabo ameaçou, faz-me de novo ter alegria. E é isso que Davi está dizendo: me restitui, traz de volta um desejo, uma alegria de ter sido salvo, que o pecado muitas vezes, o pecado não tira a nossa salvação, mas ele tira muitas vezes essa alegria de pertencer a Cristo. E às vezes o diabo usa isso para nos sentir derrotado mesmo. E às vezes a gente tem que lembrar que, se nós formos perdoados, Senhor, me dá alegria de contemplar a tua cruz e me alegrar mais uma vez com ela. E de não flertar e de namorar o pecado, casar com ele, mas pelo contrário, me faz ser apaixonado pela cruz e voltar com júbilo e voltar com alegria. E a alegria do perdão é constante quando o Evangelho faz parte da nossa vida, meu querido e minha querida. A alegria da salvação, o desejo de ser usado por Ele. Olha como o coração dele está sendo transformado. Eu quero sabedoria agora que eu errei. Eu quero purificação. Eu quero a alegria da salvação. Eu quero ser usado por Ti. Ele diz: não me expulse da Tua presença. Não retires de mim o Teu Espírito. Na antiga aliança, o Espírito ia e voltava. Agora com a gente não é assim. Mas ele diz: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, e pecadores se converterão a ti. Isso não é compensação, tá, gente? Mas é a alegria de ser usado por Deus. Isso volta quando a gente se lembra que foi perdoado por Ele. E eu acho que essa precisa ser a nossa maior motivação quando a gente trabalha para Deus. Tudo na igreja, óbvio, a gente tem que ser motivado por tantas coisas que acontecem aqui na igreja, porque a igreja está caminhando, porque a coisa é organizada, sem dúvida nenhuma, mas não se engane. A motivação 01 de tudo que a gente faz para Deus é: eu fui perdoado, eu fui salvo,
eu fui remido. É isso que vai fazer você vir para a igreja ou buscar a Deus com alegria. É isso que vai fazer com que você sirva com alegria. É isso que você vai fazer com que você sirva a Deus na igreja de Jesus, junto com homens, mas servir a Deus é quando o seu coração é transformado e você se sente perdoado. Ele fala, eu quero passar, eu quero ensinar, eu quero anunciar para outras pessoas a vontade do Senhor. Senhor, eu ensinarei os teus caminhos, os pecadores se converterão a ti, Senhor, eu sou transformado por ti. Reconhecimento daquilo que agrada a Deus, pois não tem prazer em sacrifícios. O sacrifício agradável para Deus é um espírito quebrantado. Mais uma vez, e olha, sexta-feira eu falei sobre esse assunto num culto que eu fui pregar. Às vezes a gente acha que aquilo que vai impactar o mundo é um grande plano de marketing da igreja. É quando a igreja, as igrejas sérias tiverem um canal de televisão, alguma coisa parecida. Não se engane, essas coisas não são em si mesmo ruins, mas eu quero dizer, corações novos diante de Deus é aquilo que vai mostrar para a nossa sociedade, para a nossa cultura, para esse mundo que está aí, que Jesus Cristo é o Senhor. Corações que proclamam, pessoas que proclamam e corações que vivem, esse é o maior, sempre foi, sempre será o maior testemunho impactante que a igreja de Jesus Cristo pode ter no mundo. Você sabe que tem igrejas por aí, que tem canal de televisão e que o impacto é absolutamente nenhum se você for olhar o coração, especialmente da liderança. Mas quando a gente diz, Senhor, eu quero viver como te agrada, o que o Senhor tem prazer? É um coração quebrantado? É uma vida mudada? Ah, Senhor, se é isso que te faz feliz, é isso que eu quero ser. E você sabe o que é coração? Coração não é só em sentimento, gente, coração é inteireza. Coração não é aquilo que eu sinto, é tudo aquilo que eu sou. Uma vida quebrantada diante de Deus é o sacrifício que agrada a Ele. Olha quanta coisa boa pode surgir quando a gente recomeça. Ao contrário, às vezes, do que o diabo ou nós mesmos tentamos dizer, a graça de Deus é tão maravilhosa que mesmo quando nós erramos, Ele não apenas nos perdoa, Deus é tão bom que Ele nos melhora. Não é apenas possível recomeçar, gente, é necessário e é maravilhoso. Natan responde a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, por isso não morrerás. Existe graça no meio da tragédia. 1 Crônicas 29 e 28 diz, e ele morreu, Davi, em boa velhice, com vida longa, riquezas e honra, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Mas acima de tudo, ele sabia, bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Foi essa grande lição que fez com que Davi recomeçasse, que a gente recomece também, que Ele nos abençoe. Vamos ficar de pé? Senhor, a gente se coloca diante de Ti, sabendo, Deus, que a Tua graça, ela não é abundante, como nós contamos aqui, ela é superabundante, que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e pedimos, ó Deus, que o Senhor sonde os nossos corações mais uma vez, não só hoje, sempre, para que a gente, Deus, se perceba como as pessoas mais perdoadas e mais amadas por Ti desse mundo, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Teu Filho Jesus fez por nós, quando pegou os nossos erros, os nossos pecados e morreu, e ressuscitou para nos tirar, Senhor, deles e da maldição que estava sobre nós. Que a gente veja na cruz ali o nosso valor, Pai. Que a gente também tenha a sabedoria para não mais flertar com o nosso pecado, e que a gente deseja, a partir na medida em que nós olhamos o sacrifício do Teu Filho Jesus, a gente seja motivado a Te amar ainda mais, motivado a trabalhar ainda mais para o Senhor, motivado, Senhor, a cada vez mais a mostrar a Tua glória, Senhor.
não como uma estratégia, mas fruto de algo que aconteceu diferente dentro da gente, e por pior que tenha sido o nosso pecado, nos dá certeza, Pai, se fomos quebrantados por Ti, de que nós estamos perdoados por Cristo Jesus, ó Pai. Isso faça-nos andar em novidade de vida, em alegria e em vitória, proclamando a todos os lugares que Cristo é Salvador e Senhor da nossa história, Pai. Não nos deixe a nossa consciência, o inimigo das nossas almas nos acusar. Que as pessoas olhem para a gente e reconheçam que nós somos libertos e felizes e livres. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.